Hoje eu vim fazer mais um tutorial de maquiagem. É um tutorial nas cores dourado, com um pouco de marrom e preto. E eu optei por usar um batom coral, que é o Vegas Volt da MAC. Eu vou fazer resenha dele lá no blog. Então, já que eu ia fazer a maquiagem pra resenha, eu resolvi gravar em tutorial em vídeo, tá? Então, assim, eu achei que ficou super bacana. Acho que dá super pra usar essa combinação do dourado com o marrom e o coral. E se vocês querem ver como é que eu fiz essa maquiagem, continue assistindo. Vamos lá? Começo aplicando um primer. Esse é o Primer Potion da Urban Decay. Eu espalho por toda a pálpebra móvel. Agora, com o pincel de esfumar, eu vou pegar uma sombra marrom opaca da paleta de 180 cores da Manly. É um tom médio. Eu vou aplicar esse marrom por todo o meu côncavo, esfumando muito bem. Agora, com o pincel de sombra comum, eu vou pegar uma sombra dourada bem clarinha, da mesma paleta, e vou aplicar essa sombra até metade da pálpebra móvel, dando leves batidinhas. Também aplico essa sombra dourada no cantinho lacrimal. Com um outro pincel, eu vou pegar agora uma sombra marrom da mesma paleta ainda, um tom um pouco mais quente, e vou aplicar esse marrom logo em seguida da sombra dourada. As cores, elas vão ficar divididas mesmo, mas depois a gente vai esfumar isso tudo. Agora o momento é só de depositar as cores apenas. Com um pincel de sombra um pouco menor, eu vou pegar agora uma sombra preta, essa é a número 18 da Vult, e vou aplicar no meu cantinho externo, logo em seguida da sombra marrom. Agora sim é hora de esfumar. Com o pincel que eu apliquei a sombra dourada, eu vou arrastar a sombra dourada para cima da sombra marrom e a marrom para cima da sombra dourada, até que essa linha rígida de transição entre as cores diminua. Notem que com esse movimento, essa linha vai se desfazendo. Pego agora o pincel que eu apliquei a sombra marrom e faço a mesma coisa. Vou arrastando a sombra marrom para cima da dourada e a dourada para cima da marrom. Com o pincel que eu apliquei a sombra preta, eu faço o mesmo procedimento. Vou arrastando a sombra preta para cima da marrom. E com o pincel que eu apliquei a sombra marrom, eu arrasto essa sombra para cima da sombra preta. Agora, com o pincel lápis,
eu vou pegar uma sombra marrom um pouco mais escura, no caso eu vou usar 208 da Colos, e vou marcar todo o meu côncavo com essa sombra marrom, do início ao fim. Agora, com o pincel de esfumar, eu vou esfumar essa marcação. Volto com o pincel lápis e a sombra preta e eu vou reforçar essa marcação do côncavo, no intuito de deixá-lo um pouco mais marcado e mais escuro. E esfumo novamente, para que nada fique marcado. Novamente com o pincel lápis, eu vou reforçar o cantinho externo do côncavo com a sombra preta, para deixá-lo mais escurinho, apenas o cantinho externo do côncavo. E agora, com um pincel de esfumar um pouco menor, eu esfumo esse cantinho externo. E para deixar o esfumado mais bonito, eu volto com a sombra marrom opaca da paleta de 180 cores e aplico na bordinha onde eu apliquei a sombra preta. Com o esfumado, as cores elas perdem a intensidade. Então agora eu volto reaplicando as cores da pálpebra móvel para que elas fiquem mais intensas. Eu reaplico a sombra dourada, reaplico a sombra marrom. Já esfumo levemente e reaplico a sombra preta. Com o pincel que eu apliquei a sombra marrom, eu esfumo a sombra preta e a sombra marrom. Volto para dar acabamento no côncavo com o pincel lápis, sem pegar mais sombra, apenas com a sujeirinha que já estava no pincel. Com o pincel de sombra, eu vou usar uma sombra iluminadora. Essa é a Rice Paper da MAC. Eu vou aplicá-la abaixo da minha sobrancelha para iluminar. Nesse momento, eu já esfumo essa sombra iluminadora com a sombra do côncavo. E também dou uma esfumada com o pincel de esfumar menorzinho, que eu havia acabado de aplicar a sombra marrom. Agora, com a sombra 208 da Colos e um pincel de precisão, eu vou aplicar essa sombra rente aos cílios inferiores, até ela encontrar com o dourado do cantinho lacrimal. Com o cotonete eu esfumo, aplico lápis preto na linha d'água, esse é o Mega Impact da Avon.
Aplico agora sombra preta com pincelzinho de precisão, rente aos cílios inferiores, só no cantinho externo. Esfumando com a sombra marrom. Agora com o pincel lápis eu esfumo todas essas cores. Com um pincel chanfrado e um delineador em gel, esse é o Fluid Line da MAC, eu vou fazer um delineado e vou puxar um gatinho. Com uma caneta delineadora, essa é da MAC também, eu vou dar o acabamento no delineado, preenchendo quaisquer falhas que possam ter ficado. Enquanto seco o delineador, eu aplico máscara de cílios nos cílios inferiores. Essa é a Maybelline, essa é a Defalcias da Maybelline. Curvo os cílios. E agora sim, aplico máscara de cílios nos cílios superiores, muitas camadas. Se vocês quiserem, vocês podem usar cílios postiços também. E por fim, aplico lápis preto também por dentro do olho. E prontinho, make dos olhos finalizada. O blush que eu usei é o Warmth of Coral da MAC, é um laranjinha bem suave, só pra dar uma coradinha mesmo. E nos lábios eu vou aplicar o Vegas Volt da MAC, que é um coral alaranjado. Lembrando que a lista completa dos produtos usados na maquiagem vai estar lá no blog. Então, meninas, o resultado da maquiagem é esse, tá? Eu achei que ficou super bacana, gostei muito. Eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Então, um super beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!